Bom, pessoal, então vamos lá para a parte da aula dessa semana, referente agora a uma matéria nova, né, que a gente não tinha visto semana passada, a parte de equilíbrio estático, mas em 3 dimensões. Então, tudo que a gente tinha resolvido até agora, como na maioria dos capítulos desse livro, aliás, em todos os capítulos desse livro, a gente tem feito essa progressão. A gente começa a resolver os problemas em 2 dimensões, explora como que a gente faz isso em 2 dimensões, e depois a gente expande para 3 dimensões e destaca o que são as diferenças, tá? Então, como a gente tinha visto em 2 dimensões, quando a gente tratava de problemas onde todas as forças e as distâncias estavam contidas, digamos, no plano xy, as condições de equilíbrio estático, né, para que alguma coisa estivesse estático, as condições que a gente deveria respeitar, se resumiam a potenciais 3 equações independentes. Então, dentro daquele plano xy, a somatória de forças na direção de x teria que ser zero, porque senão esse corpo se deslocaria na direção de x, né, aceleraria na direção de x. A somatória de forças em y teria que ser zero, da mesma forma, né, na direção de y esse corpo não poderia acelerar, ele teria que estar estático na direção de y. E a somatória de momentos com relação ao eixo que sai desse plano xy, onde estão contidas as forças, teria que ser zero. É uma somatória de momentos com relação ao eixo z, zero. E eu poderia pegar qualquer ponto de referência para fazer a somatória desses momentos, que logicamente só poderiam estar ao redor do eixo z, uma vez que todas as distâncias e forças estavam contidas no plano xy. Tá? Quando eu pulo para 3 dimensões, a gente não tem mais essa restrição de que todas as forças moram no mesmo plano, e portanto, né, uma vez que as forças podem morar em qualquer plano, eu também posso fazer rotações ao redor de qualquer plano. Então, na hora que a gente faz isso, a nossa notação vetorial de somatória de forças e somatória de momentos seriam iguais a zero, seriam as condições de inércia, né? Vetorialmente, em 3 dimensões, levando em consideração todas as possibilidades imagináveis, né? A gente passa a ter potencialmente 6 equações de equilíbrio independentes, ou seja, somatória de forças na direção de x, de y e de z iguais a zero, e somatória de momentos ao redor do eixo x, y e z iguais a zero, considerados quaisquer pontos que a gente possa ter, tá bom? Então, como a gente tinha feito em 2 dimensões também, agora para a gente estudar estruturas em 3 dimensões, é importante a gente tratar dos tipos de apoio que a gente pode ter em 3 dimensões. Então a gente tinha visto em 2 dimensões 3 tipos de apoio. Apoios de primeira, segunda e terceira espécie. Tá? E agora, claro, como a gente está em 3 dimensões, a gente tem apoios que introduzem mais restrições do que a gente tinha anteriormente. Tá? Então vamos ver agora os tipos de apoio que a gente pode ter contato, pode encontrar em problemas tridimensionais. E logo eu explico porque eu digo que eu tenho potencialmente 6 equações de equilíbrio independentes em problemas 3 dimensões, tá? Esse potencialmente já vai ficar claro mais claro para vocês agora em seguida. Então estou trazendo aqui uma ilustração do próprio livro, tá? Um tipo de apoio possível é um contato de uma parte de uma estrutura 3D contra uma superfície lisa que não tenha atrito. Então, contra uma superfície lisa, sempre que a gente tem contato, a superfície lisa sempre consegue fazer apenas força normal a essa superfície. Tá? Então, desenhado dessa forma, do jeito que está aparecendo aqui para vocês, né? Se no ponto de contato a gente desenha a origem de um eixo XYZ, por exemplo, a direção normal a essa superfície, a força que aparece nesse ponto de contato sempre está na direção normal a essa superfície, do jeito que está explicado aqui. Né? Como se a gente tivesse um rolete nesse ponto, ou um apoio contra uma superfície lisa, da mesma forma como a gente tinha em 2 dimensões. Tá bom? É importante a gente destacar que isso é normal a uma superfície. Tá? Então, se a superfície sobre a qual ele está apoiado não é uma superfície que esteja alinhada com os eixos x, y, z, a gente vai ter que definir qual que é essa direção normal, e a gente vai saber que as forças estarão alinhadas com essa direção normal. Nesse sentido, segue sendo um apoio da primeira espécie, né? Um apoio que gera uma força com direção já definida. Em seguida, se esse mesmo contato com uma superfície acontece contra uma superfície rugosa, então uma superfície que oferece resistência a deslocamentos paralelos a essa superfície, aparecerão duas forças. Né? A gente vai ter uma força normal, da mesma forma como a gente tinha na superfície lisa, e a gente pode ter uma força de atrito que sempre se opõe à direção, à tendência de movimento desse corpo. Tá? E essas duas forças são independentes. Né? Não eu posso ter forças de atrito ou não. Em uma superfície rugosa, essa força pode aparecer ou não de forma independente. A força normal não depende da força de atrito, tá bom? Em seguida, a gente tem o que seria o equivalente aí, tridimensional de um rolete, né? Mas observe que ele tem uma rodinha que ele está caminhando dentro de um trilho, basicamente aí. Tá? Então, observe, tem uma rodinha caminhando dentro de um trilho. Essa rodinha oferece então uma força normal, assim como era o rolete anteriormente, mas só que o rolete agora, por ele estar caminhando dentro de um trilho, qualquer força tridimensional que quisesse tirar o rolete desse trilho,
ela é impedida pela força do trilho, essa resistência, né, uma resistência lateral dessa guia mesmo. Então, observe que o equivalente de um rolete, olha, o rolete, na hora que a gente encara ele em 3 dimensões, sempre que eu tento tirar o rolete do próprio eixo de rolamento dele, aparece uma força de restrição que vem de uma guia ou do próprio rolamento dele, tá bom? Então aparecem duas forças. Agora chegando em um tipo de fixação que é típico de 3 dimensões, que é o que a gente chama de rótula, tá? Então, como se fosse assim, numa extremidade a gente tem uma bolinha, né? E essa bolinha está dentro de um soquete, assim, como se fosse, sei lá, o topo do fêmur encaixado dentro da bacia, por exemplo, né? A gente tem articulações como essa dentro do nosso corpo, mas são rótulas como essa. A gente tem um encaixe dentro de um copinho, né? Esse copinho, então, ele oferece resistência nas três direções, RX, RY e RZ, conforme está vendo aí para vocês. Mas essa rótula é considerada ideal, né? Uma rótula livre. Ela permite rotações ao redor desses 3 eixos, ao redor de X, ao redor de Y e ao redor de Z, embora ele ofereça restrições nessas 3 direções, tá? Esse seria, digamos, o equivalente a um pino, né? Então ele está fixo em forças, mas não está fixo em momentos, né? O equivalente, em 2 dimensões, um pino desempenhava a função que desempenha uma rótula em 3 dimensões, tá? E finalmente a gente tem uma conexão fixa, né? Finalmente, número 5, a gente tem uma conexão fixa ou engastada. Se eu tenho alguma coisa que foi soldada no chão, ou foi chumbada no chão, foi concretado junto, né? Nesse sentido, esse ponto de contato restringe movimentos na direção de x, y, z, RX, RY e Z, e restringe também rotações nessas direções. Então, restringe MZ, MX e MY, estão todos eles restritos. Então, se a gente tem uma estrutura tridimensional, ela pode estar fixa no espaço apenas por uma estrutura engastada, da mesma forma como era o engaste em 2 dimensões, né? Então, você chumbar alguma coisa no chão, fixa as coisas também em 3 dimensões dessa forma. Uma novidade agora pra gente talvez seja o apoio do tipo mancal de score, desse jeito, tá? Tem mancais, são estruturas, eu acho que eu tinha comentado em sala de aula para vocês, são estruturas que fixam eixos, por exemplo, né? Então um eixo de rotação, um eixo de transmissão, por exemplo, ele tem que rodar ao redor do seu centro para transmitir a potência, mas ele tem que estar fixo no espaço de alguma forma. Então os mancais desempenham essa função, tá? E um mancal de escora, por exemplo, é um mancal que tem um degrauzinho que impede movimentos axiais desse eixo. A gente tem mancais que são mancais de deslizamento, que eles não impedem movimentos axiais, né? Esse eixo ele pode ir para a esquerda e para a direita segundo o próprio eixo, né? Segundo na direção de Y aqui, por exemplo. E o mancal de escora, como está desenhado ali no diagrama de corpo livre correspondente, ele tem um dentinho, um degrauzinho, e portanto ele impede, ele restringe movimentos na direção de Y, nesse sentido, ele trava nessa direção. Então ele não se move na direção de X nem de Z, porque ele está fixo dentro desse mancal, como qualquer mancal. O mancal de score adiciona então uma força na direção de Y para não permitir que esse eixo pule fora do mancal. E além disso, né, como a gente está fixando esse eixo para rodar dentro de um mancal, para que ele fique rodando dentro de um mancal, esse mancal funciona de forma que as rotações aconteçam apenas ao redor do eixo Y, do eixo de rotação natural desse eixo, né? E portanto o mancal, como ele tem uma certa largura ali, ele introduz momentos reativos nos outros eixos. Então ele impede que hajam rotações ao redor do eixo X, impede que haja rotações ao redor do eixo Z, mas permite que haja rotação ao redor do eixo Y, tá bom? Então vocês observam que o mancal do tipo escora adiciona 5 reações de apoio dentro desse cara. Em seguida, o que a gente tem que observar, né, para a gente tratar problemas em 3 dimensões, a gente tem que pensar o que pode acontecer em termos de categorias de equilíbrio, tá? E quando a gente vai tratar das categorias de equilíbrio, vocês vão entender porque que a gente tinha falado que tem potencialmente 6 equações de equilíbrio, mas nem sempre elas são necessárias para determinar o estado estático de um problema tridimensional. Então observe ali, o primeiro caso de categoria de equilíbrio que eu mostro aqui para vocês nesse gráfico que veio do livro, né? Imagina que eu tenho um corpo tridimensional com forças com componentes x, y, z, todas elas. Só que todas essas forças, na projeção delas, se eu projetar todas elas, se todas elas passarem por um único ponto, observe que a única coisa que eu tenho que... As únicas equações que eu tenho que respeitar para que haja equilíbrio desse corpo são somatórias de forças em x, y e z. Ora, como todas essas forças passam pelo ponto O, todas essas forças não geram, não tem braço de alavanca nenhum. O braço de alavanca deles é zero
para todas elas com relação ao ponto O. Então as equações de momento, todas elas estão satisfeitas instantaneamente. Né? Qualquer ponto que eu pegar, os braços de alavanca desses caras vão se anular todos. Né? Se eu pegar especificamente o ponto O, isso fica muito claro. Né? Então se eu fizer somatório de momentos com relação ao ponto O, eu tenho simplesmente que 0 é igual a 0. Então não faz muito sentido, não é alguma coisa não trivial. Então sempre que as forças, todas as forças que aplicarem sobre o corpo são concorrentes sobre um único ponto, para eu determinar um equilíbrio tridimensional, eu tenho essas três equações que são independentes, somatórias de forças em x, em y e em z, tá bom? O segundo caso é quando todas as forças que estão aplicadas sobre um corpo, a projeção delas passam por uma mesma linha. Então imagina que existe um eixo x ali marcado, como vocês estão vendo, e a projeção dessas forças, de todas elas, passam sobre esse eixo x. Então, para que haja equilíbrio de um corpo como esse, claro que a somatória das forças em x, y e z tem que ser zero, tá? Para que esse corpo esteja estático, isso tem que ser respeitado sempre. E além disso, claro que eu tenho que respeitar a somatória de momentos com relação ao eixo y e ao eixo z, que no caso geral, como essas forças não passam todas pelo mesmo ponto, isso tem que ser conferido e confirmado, né? Eu tenho que fazer essas contas para que isso dê certo. Mas observe que eu não preciso fazer somatória de momentos com relação ao eixo x, isso é uma coisa trivial, porque nenhuma dessas forças gera momento com relação ao eixo x por conta do seu prolongamento passar exatamente sobre o eixo x. Então, se eu encaro um problema onde eu percebo que todas as forças prolongadas passam sobre o mesmo eixo, eu tenho apenas 5 equações de equilíbrio independentes. Né? Então, tem 1, 2, 3 de força e 2 de momento, para a gente conseguir determinar o equilíbrio desse corpo. Tá? Outro caso possível de condições de equilíbrio é quando as forças que estão aplicadas sobre um corpo estão todas paralelas. Então, todas essas forças estão alinhadas com um determinado eixo, né? São todas paralelas a uma determinada direção. E nesse caso, a gente tem uma redução também da quantidade de equações independentes que eu tenho para determinar o equilíbrio desse cara. Então, se eu alinho um determinado eixo, digamos que nem está escrito aqui, um determinado eixo x com essa direção das forças, né, fica claro que, em termos de forças, a somatória só com relação a essa direção x, que é a direção que define a direção de todas as forças, é não trivial. Então, somatória com relação a somatória de forças em x tem que ser zero para que haja equilíbrio. E não faz sentido eu ficar pensando em somatória de forças em y e z, porque nenhuma das forças, por serem paralelas, nenhuma das forças vai ter componente em y e z, se eu orientei direito esse eixo, x, y e z. Por outro lado, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que fazer somatória de momentos com relação ao eixo y e ao eixo z. Isso sim, para que haja equilíbrio, isso tem que ser garantido. Por que a somatória de momentos com relação ao eixo x não entra? Ora, se todas as forças estão alinhadas com o eixo x, nenhuma delas pode gerar momento com relação a esse mesmo eixo x. Então, a gente lembrou isso por conta da natureza do momento. Né? Uma força que está alinhada com o eixo x jamais fará esse eixo girar com relação ao próprio eixo x. Mas no problema mais geral possível, o caso mais geral possível, é o caso 4, que está representado aqui para vocês, onde não existe uma direção paralela que define todas as forças, não existe uma linha segundo a qual a projeção de todas as forças passa, e não existe um ponto segundo o qual todas essas forças passam tampouco. Então, nesse caso mais geral, aí sim a gente tem seis equações que são potencialmente... a gente tem 6 equações que são independentes. Somatório de forças em x, y e z tem que ser respeitado para que haja equilíbrio. E somatório de momentos em x, y e z também tem que ser respeitado para que haja equilíbrio. Tá bom? Então, nesse caso mais geral, mesmo no caso mais geral, a gente tem 6 equações de equilíbrio e a gente teria, então, que ter restrições, teria que ter apoios que introduzem, né, para que a gente tenha uma estrutura isostática, da forma como a gente gostaria de trabalhar nessa parte da disciplina, né, que a gente conseguisse utilizar essas equações de equilíbrio, essas condições de equilíbrio, para determinar as reações de apoio. Nesse caso, a gente precisaria ter 6 reações de apoio introduzidas numa estrutura para que essa estrutura seja isostática, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é que não basta a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações de apoio, 6 reações de apoio e determinar, então, se eu tenho 6 reações de apoio, obviamente eu tenho uma estrutura que está estaticamente fixa. E isso está representado aqui nessa figura abaixo, tá? Então, observe o seguinte, né? Quando a gente tem uma situação, por exemplo, no item Azinho ali, tá? A gente tem o ponto A fixo, por exemplo, numa rótula, né? Ele está fixo nas direções x, y e z, isso que dizem essas linhazinhas, né? Tá vendo? Uma linha está alinhada com o eixo x, com o eixo y, com o eixo z. Então, o ponto A, digamos, está dentro de uma rótula, está fixo em x, y e z. E observe que os outros pontos da estrutura estão fixos, evitando rotações ao redor desse ponto A. Então, se eu fixo no ponto B, eu evito rotações ao redor
desse eixo aqui. Deixa eu marcar aqui com a caneta, né? Esse eixo aqui é impedido de rodar ao redor desse eixo. Existe impedimento de rodar ao redor desse eixo por conta dessa restrição aqui. A estrutura é impedida de rodar ao redor desse eixo AB através dessa estrutura que está aqui. Então, introduz uma força nessa outra direção. E ele é impedido de rodar ao redor deste eixo aqui através dessa restrição aqui. Então observe que a gente tem 3 restrições de força lá no ponto A e 3 outras restrições de força que impedem rotações ao redor desse mesmo ponto A. Nesse caso, então, eu tenho 6 restrições de apoio e todas as 6 restrições de apoio são não triviais, né? Cada uma delas tem uma função específica e com isso sim eu tenho uma condição de fixação completa de restrições adequadas para esse problema. Tá? Observe no ponto B que a gente segue tendo 6 restrições, 6 reações de apoio, mas nesse caso as restrições que forem impostas a essa estrutura não permitem que a gente garanta que essa estrutura está fixa, está parada. Ela é uma fixação incompleta, é uma estrutura que tem a característica daquilo que a gente tinha falado na aula passada, né, quando a gente apresentou as condições de apoio em 2 dimensões. Elas têm as características de um mecanismo meio que hipostático, né, um mecanismo de uma estrutura hipostática, ou seja, de um mecanismo. Tá? Ele tem um eixo de movimentação que não está restrito, tem um grau de liberdade de movimentação que não está restrito. Então observe aqui, a gente começou com as mesmas 3 restrições no ponto A, não, uma rótula no ponto A, e fixaram-se outros pontos desse corpo, mas vocês observam que na projeção, essa força aqui passa pelo ponto E, essa força aqui passa pelo ponto E e essa força aqui passa pelo ponto E. De forma que isso é equivalente a gente ter tido uma rótula no ponto A e também uma rótula no ponto E. Todas essas 3 restrições nos eixos x, y, z correspondem a se a gente tivesse uma rótula também no ponto E. Então, se eu tenho uma rótula no ponto A, eu tenho 3 restrições de força inseridas, e eu tenho uma rótula no ponto E, eu tenho mais 3 restrições de força, a gente pode ter a noção equivocada de que a gente está obrigatoriamente em condições estáticas, em condição de equilíbrio estático definido. Afinal de contas, inserir 3 incógnitas ali para as nossas 6 incógnitas para as nossas 6 equações de equilíbrio. Mas perceba o seguinte, se eu tenho uma rótula no ponto A e uma rótula no ponto E, as forças que passam, as forças de reação que passam pelo ponto A e que passam pelo ponto E, todas elas são aquela condição de forças que projetadas passam sobre um mesmo eixo, de forma como a gente tinha visto antes. Ou seja, nenhuma dessas forças impede qualquer coisa que faça essa estrutura girar ao redor desse eixo AE. Entre as duas rótulas, entre os eixos A e E, forma-se então um eixo e não tem nada que restringe. Imagina que eu faço uma força aqui para o lado de cá, lá para trás, né? Nada impede que essa estrutura gire ao redor do eixo E. Tá? Então não tem nada que impeça isso. E, portanto, essa estrutura não tem uma condição estaticamente definida. Tá? Observe agora na condição C. A gente tem várias restrições, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 restrições, inclusive marcadas aqui, mas nenhuma das restrições está alinhada com o eixo Y. Então qualquer força que aparecer no eixo Y não está sendo resistido por nenhuma das restrições que estão desenhadas. Então também é um caso que a gente tem muitas restrições e elas não restringem todos os movimentos possíveis. Então não teria nada que me impedisse desse corpo nada que forçaria esse corpo a ficar parado no eixo Y. E por fim, a gente tem no caso D uma fixação com 7 reações de apoio. Então seriam as reações de apoio lá do caso A, as mesmas, e a gente adicionou mais uma. Né? Naquele ponto B, botou uma 7ª restrição de apoio. Nesse caso, seria o caso do hiperestático clássico que a gente tinha visto lá em 2 dimensões, onde eu teria uma reação de apoio a mais do que eu conseguiria determinar com as equações que eu tenho. Então, qual que seria a divisão entre essas duas restrições que estão aplicadas no mesmo ponto? Quanto de força iria para cada uma dessas restrições? É impossível da gente determinar apenas com as condições de equilíbrio estático que a gente tem. Então, esse também seria um caso que a gente não conseguiria definir completamente, tá? Então, esses são as coisas que a gente vai ter que observar em 3 dimensões. Na maior parte dos casos, a gente vai ter problemas deste tipo aqui. Problemas com restrições adequadas, problemas que são problemas realmente tridimensionais, com 6 condições, 6 restrições de apoio e 6 condições de equilíbrio necessárias para a gente determinar isso tudo. A gente vai explorar em exemplos que, assim como a gente já tinha visto no capítulo de sistemas de forças, vai ser muito útil a gente ter notações vetoriais para a gente fazer cálculos de momentos com relação a determinado ponto, com relação a determinado eixo. E o que a gente vai ter que perceber agora é que a gente vai fazer essas notações vetoriais e a gente vai
como a gente tem condições de equilíbrio, né, conseguir determinar as reações de apoio zerando coordenada por coordenada. Então, momentos, né, a gente vai fazer a notação vetorial de momentos, ele vai ter termos em I, termos em J e termos em K, e esses termos em I, para que haja equilíbrio, todos esses termos em I somados tem que ser zero, todos os termos em J somados tem que ser zero, e todos os termos em K somados individualmente tem que ser zero. Ou seja, uma equação vetorial de momentos, né, somatório de momentos iguais a zero, com notação vetorial, a gente volta a ter 6 equações escalares ali, iguais a 3 equações escalares de momentos iguais a zero, que se somam às 3 equações escalares de momentos com relação a x, y, z, de forma que a gente consiga as 6 equações para determinar 6 reações de apoio, tá bom? Então eu vou parando agora o vídeo, vou subir esse vídeo agora e depois eu vou gravar mais exemplos, vou gravar exemplos de cálculo de equilíbrio em 3 dimensões. Até logo, pessoal!